dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Por isso te damos graças pela manhã deste dia, este que é o primeiro dia da semana. Entregamos a nossa oferta de louvor, adoração e gratidão a Ti, Senhor, para que nos sejamos bem em tudo quanto fizermos durante esta semana. Recebe este culto com ações de graças para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqueles que trouxeram suas Bíblias, vamos abrir no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Lucas 8, 40. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso ler mais a Bíblia. Que misericórdia já se renova toda manhã sobre a sua vida. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Senhor da glória, esta é a tua palavra, Pai. Nós choramos para que traga toda a mente cativa ao teu Espírito Santo, e repreende o espírito ladrão da semente, Senhor, para que o teu povo possa sair daqui nesta manhã com a vitória que veio buscar do Senhor. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar-se, os levitas também. Muito obrigado, queridos. Glória a Deus. Nessa manhã, queridos, eu gostaria de trazer uma palavra para as nossas vidas a respeito de coisas que acontecem no mundo espiritual e que muitas vezes, devido à nossa modernidade, aos nossos tempos atuais, nós deixamos de praticar e deixamos de receber em nossas vidas. Nesse texto que nós lemos agora, traz um relato muito interessante de 2 milagres. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e perguntasse para ele assim: meu irmão, o que é um milagre? O que foi que ele te respondeu? O que é um milagre? O nosso dicionário da língua portuguesa diz que milagre é um fato devido a uma causa sobrenatural, aquilo que provoca admiração pela sua raridade, é um prodígio, é uma maravilha.
Desde o início da Bíblia até as últimas páginas, nós temos vários relatos de milagres. O ministério do Senhor Jesus foi todo observado através de muitos milagres. Jesus operou muitos milagres onde ele andava. O problema é que hoje muitas pessoas têm um ditado que diz que isso só aconteceu naquela época. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, milagre acontece na sua vida? Você concorda que isso só acontecia naquela época? A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele operou milagres com Jesus, Ele operará muito mais milagres na sua vida hoje. E nesses relatos que nós lemos agora, através do Evangelho de Lucas, que é um evangelho que traz muitos sinais de Jesus, um desses milagres me chamou muito a atenção. Geralmente quando nós lemos essa passagem, a primeira coisa que salta aos nossos olhos, que vem à nossa mente, é como Jesus fez esse prodígio de curar uma mulher hemorrágica há 12 anos. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque algo me chamou muito mais a atenção aqui, não só esse milagre dessa mulher, mas o que aconteceu na vida de Jairo. Muitas vezes nós passamos desapercebidos pelo que Jairo passou. E hoje eu quero trazer para você essa mensagem, para que junto com Jairo, nós possamos aprender os passos para alcançar o nosso milagre. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, o seu milagre vai sair hoje. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque a palavra de Deus não volta vazia jamais. Como está escrito nesse texto que nós lemos, Jairo era um príncipe na sinagoga. Ele era um chefe na sinagoga. Ele era uma pessoa que tinha um status, ele tinha um lugar na sociedade, as pessoas o conheciam, o respeitavam pela sua autoridade, pelo seu cargo que ele ocupava como príncipe na sinagoga. Ele tinha prioridade durante os cultos dos judeus, na leitura da lei, nas orações. Ele era alguém muito conhecido, alguém que entendia da lei, alguém que conhecia da lei de Deus. Mas Jairo, mesmo com todo o seu poder, mesmo com toda a sua autoridade, mesmo com todo o seu dinheiro, mesmo com toda a influência que ele tinha durante aquela sociedade, ele nada podia fazer diante da doença da sua filha. E Jairo, mesmo ocupando aquele lugar de destaque entre os judeus, não pensou duas vezes ao se aproximar do mestre, se ajoelhar diante dele, como está escrito no texto, e lhe pedir ajuda. Para nós parece algo simples hoje de se fazer, chegar diante de Jesus e lhe pedir ajuda, mas para Jairo, um judeu ortodoxo que sabia que Jesus não era o Filho de Deus, ele tinha certeza na sua convicção, na sua religião, era isso que ele ensinava na sinagoga, como príncipe da lei, que Jesus não era Filho de Deus. E aquele homem que toda a sociedade conhecia, estava ali agora desesperado, porque todo o seu conhecimento, toda a sua autoridade, todo o seu dinheiro, nada podia fazer para salvar a sua filha. E ele chegou diante de Jesus, e eu creio que quando ele olhou para Jesus, ele entendeu: eu estou errado, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que ele se ajoelhou. Imagine o que não foi o impacto para as pessoas daquela época verem Jairo, um príncipe da sinagoga que pregava exatamente o contrário, se ajoelhando diante de Jesus. O que foi que aconteceu com Jairo? Aconteceu, meu querido, o primeiro passo que deve acontecer na sua e na minha vida para nós alcançarmos o milagre. A primeira coisa que aconteceu na vida de Jairo neste dia foi reconhecer que ele precisava de um milagre. Mas o que é isso, irmão? É óbvio. Nós reconhecemos que precisamos de um milagre, não é não? Quantas vezes nós passamos por dificuldades, situações adversas e tentamos salvar e recuperar essa situação com as nossas forças. Jairo usou tudo que ele tinha. Jairo tentou toda a sua influência, todos os seus contatos, mas ele reconheceu ali naquele momento diante de Jesus
que nada do que ele possuía, nenhuma experiência que ele tinha, nada daquilo serviria para salvar a sua filha. Ele precisava de uma força maior, de uma autoridade maior, de alguém maior do que ele. Ele precisava do poder de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, o primeiro passo que você deve seguir para alcançar o seu milagre é reconhecer que você precisa de um milagre. Chega de tentar bater em ponta de faca, chega de correr para um lado e para o outro. Não dá, meu irmão. Essa situação é grande sim, o problema é difícil sim, mas você tem um Deus que é muito maior. E o primeiro passo que Jairo deu para alcançar a sua vitória foi reconhecer. Ele ali estava dizendo: eu não sou nada. Eu posso ser príncipe lá na minha sinagoga, mas diante da doença da minha filha eu não sou nada. E ele olhou para Jesus e disse: mas eu sei que o Senhor é tudo. E o primeiro passo que ele deu foi reconhecer a sua total dependência de Deus. Uma outra coisa que me chama muito a atenção na história de Jairo, que eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia começa a narrar a história de Jairo. E havia um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, e a sua filha, que fazia quase 12 anos, estava a morrer. E de repente tem uma interrupção na narrativa da história de Jairo. Você percebeu isso? E aí diz: e aí de repente Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E a história muda completamente, sai de Jairo. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, o que aconteceu com Jairo? Quando Jairo foi procurar Jesus, já não tinha mais solução para sua filha, ela estava prestes a morrer, não tinha tempo para ela. Quando a Bíblia nos fala sobre a multiplicação de pães e peixes, geralmente fala em 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era sempre uma multidão que estava ao redor de Jesus. Perceba que Jairo viajou da sua casa para procurar Jesus, encontrá-lo, conseguiu atravessar toda uma multidão. Ele perdeu muito tempo aí. E toda uma multidão que queria algo de Jesus, que queria milagres de Jesus, que queria mudança de vida de Jesus. E quando enfim Jairo conseguiu chegar até Jesus, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus para ele. Ele já estava indo para sua casa com Jesus. Certamente ele estava pensando: agora sim, a minha filha vai ter uma chance. De repente Jesus no meio daquela multidão. Entenda, meu irmão, pense comigo, eram pelo menos 20.000 pessoas ao redor de Jesus andando. Ele estava andando rápido? Ele andava muito devagar. Se coloca na posição de Jairo, uma filha morrendo e uma multidão dificultando a sua passagem. Ele já estava ali desesperado, ele já estava ali angustiado, e de repente Jesus parou. Eu quero crer que quando Jesus parou, ele olhou para um lado, para o outro, e disse: por quê? Por que parou? E Jesus não só parou, como respirou, e bem manso ele perguntou: quem me tocou? Eu acredito que Jairo nesse momento queria arrancar os seus cabelos. Eu acredito que os mesmos pensamentos que os discípulos tiveram passou pela cabeça de Jairo: quem lhe tocou? Que coisa absurda você está falando, tem milhares de pessoas ao seu redor, todos nós lhe tocamos. E os discípulos falaram isso: Jesus, a multidão te aperta, e você pergunta quem te tocou? E Jesus diz: eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E nesse momento que Jesus falou isso, meu irmão, ele insistiu em procurar quem me tocou. O texto fala de uma forma rápida que a mulher logo se apresentou. Mas será que foi assim? Vamos analisar a situação dessa mulher. Ela era uma mulher. Primeiro ponto: mulher não fala com homem judeu. Mulher não fala com rabino, mestre, Jesus. Mulher não fala com ele. Outro ponto: ela era uma mulher imunda para a sociedade. Ela tinha 12 anos com um fluxo de menstruação que não cessava. Ela não podia nem sair de casa, nem tocar em ninguém. A mulher no período de menstruação ficava separada. Ela tocou em milhares de pessoas, irmão. Ela estava ali arriscando a própria vida, porque se alguém a reconhecesse, certamente ela seria apedrejada. Ela tocou em várias pessoas, em vários homens, e tocou em Jesus. Você acha que quando Jesus disse quem me tocou, ela levantou logo a mão e disse: foi eu? Claro que não.
Ela tentou se esconder, ela ficou com medo. Como ele pergunta isso? Ele não sabe que eu não posso me entregar? Eu estou curada, tudo bem, já chega, deixa eu ir embora. Mas Jesus insistiu: não, alguém me tocou diferente aqui. Mas vamos lembrar de Jairo, com a sua filha morrendo e vendo tudo isso acontecer na sua frente. E de repente a mulher vem e aparece para Jesus: fui eu, mestre. Com certeza a multidão deve ter humilhado, deve ter empurrado: você me tocou, sua imunda. E até que ela pudesse explicar que ela estava curada, muito tempo se passou. E depois que ela explicou toda a sua situação, Jesus ainda a chamou, ainda a parabenizou pela sua fé. Minha filha, a tua fé te salvou. No coração de Jesus pairava mansidão, no coração de Jairo pairava angústia. Mas eu tenho certeza que nesse momento Jairo ficou mais feliz, porque ele estava presenciando um milagre acontecendo na sua frente. Mas perceba, irmão, que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio a essa situação, em momento nenhum Jairo abriu a sua boca para murmurar contra o Senhor. Provavelmente na sua mente tinha passado: por que nós estamos parados aqui? Por que Jesus não se apressa? Será que ele não vê que a minha filha está morrendo? Essa mulher pode andar, porque ela não esperou eu voltar. A minha filha não pode nem sair da cama, está morrendo. Mas em momento nenhum ele murmurou, nem se magoou com Jesus. Ele soube esperar o tempo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, o segundo passo para você alcançar o seu milagre é saber esperar o tempo de Deus. Não é o seu tempo, irmão. Nós estamos muito acostumados com as coisas rápidas, com as coisas acontecendo da forma que nós queremos, logo com a internet. Comida é rápido, nós chegamos em lugares hoje, vem uma comida, uma refeição completa em poucos minutos. E nós queremos tratar as coisas de Deus da mesma maneira. Senhor, eu pedi hoje, tem 10 minutos e o meu milagre ainda não chegou. É o fast milagre, é o milagre rápido. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tudo tem seu tempo próprio e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem o seu tempo, irmão. A palavra de Deus diz que a sua hora é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não vai deixar você desamparado. Não precisa se desesperar. O salmista diz no Salmo 42: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Espera em Deus. O problema é que nós não sabemos esperar. Imagine se Jairo não tivesse esperado. Se ele estivesse ali e dissesse: isso é uma afronta, eu estou aqui esperando por ele, e ele para atender uma mulher que ele nem sabe quem é. Vou embora. Quantas vezes nós fazemos isso? Diante de Deus, nós estamos de joelho, nós estamos orando, nós estamos jejuando. Ah, mas Deus não me ouve. Vou parar de ir para a igreja. Esse Deus não funciona. Não é a sua vontade que tem que prevalecer, irmão. É a vontade de Deus na sua vida. A sua vontade é falha, a sua vontade é carnal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a diferença. Nós podemos aprender com Jairo a esperar o tempo de Deus. Isaías diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Não é o seu tempo. Jairo continuou ao lado de Jesus. Ele esperou o tempo de Deus. Ele ficou ali, vendo todo aquele milagre, vendo toda aquela situação, Jesus com aquela mulher. Mas quando ele viu o milagre, eu acredito que ele disse: se ele conseguiu curar essa mulher, que há 12 anos estava hemorrágica, certamente ele vai curar a minha filha. Se Jairo não tivesse esperado, nem esse milagre ele teria visto. Mas ele esperou.
E quando Jairo já estava renovando as suas esperanças, ele já estava renovando as suas forças, a Bíblia diz que vem um da casa do príncipe da sinagoga e diz para ele: Jairo, pare de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Quantas vezes, irmãos, nós estamos numa situação calamitosa, numa situação difícil, num problema, mas nós estamos ali com Deus. Nós estamos num propósito com Deus. Nós estamos juntos com Deus. Daniel se ajoelhou para orar e fez um propósito com Deus. E ele disse: eu só vou terminar o meu jejum, eu só vou terminar a minha consagração quando eu ouvir a resposta de Deus. E não levou nenhum nem 2 dias, mas foram 21 dias de oração até que Deus entregasse a resposta a ele. Quantas vezes nós estamos ali naquele propósito, naquela luta, mas vem sempre um mensageiro do diabo e olha para você. E perceba que a palavra traz um detalhe: ele era da casa de Jairo. O diabo não é idiota, irmão. Ele sabe que se alguém que não é do seu convívio te trazer uma palavra de maldição, você vai olhar para a pessoa e vai dizer: está amarrado em nome de Jesus. Mas se ele usar alguém da sua família, já é diferente. E foi o que ele fez com Jairo. Alguém da casa de Jairo chegou para ele, alguém que tinha tanta intimidade com Jairo, que disse para ele: não incomode mais o mestre. Perceba que Jairo era um príncipe entre o seu povo. Alguém para falar assim com ele tinha que ter intimidade. E a pessoa se dirigiu para ele e disse: não incomodes o mestre, já acabou, Jairo. Perceba que acabou. Quantas vezes nós recebemos essa notícia? Não dá mais para você. Acabou, acabou, encerrou a sua vida, ela morreu. Nós temos uma falsa ideia no mundo que a morte é o fim. Existe um ditado popular que diz que enquanto há vida, há esperança, mas quando há morte, não tem mais esperança. É por isso que a voz do mundo é a voz do diabo, a voz de Deus é a Bíblia. Porque a palavra de Deus nos diz, a nossa esperança nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Isso é o que diz a nossa esperança. Não há fim na morte. É preciso, querido, nesse momento em que os mensageiros do diabo vierem contra você, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, nessa hora, peça ao Senhor que lhe dê ouvidos de discípulo. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 50, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Quando você orar ao Senhor no dia da angústia, diga: Senhor, me dá ouvidos de discípulo, para aprender a ouvir somente a tua palavra. Aprenda a não ouvir os mensageiros do diabo, irmão. Eles estão aí, muitas vezes não são pessoas do diabo. Nós temos a falsa impressão que tem pessoas que não são crentes, são ímpios, essas pessoas serão usadas. Não. Quando Jesus estava com os seus discípulos, eu sei que você se lembra disso, de repente ele estava conversando entre os discípulos e Pedro olhou para ele, disse: eu sei que tu és o Filho de Deus. E Jesus disse o que para ele? Pedro, não é você que fala isso, mas o Espírito Santo está falando através de você. E continuou a conversa, e poucos instantes mais tarde nós vemos Jesus olhando para Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas era Pedro. Anteriormente acabaram de ser usado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão, esperando uma brecha, só uma falha. Esse mensageiro que ele vai usar para te trazer essa notícia ruim não é uma pessoa que você não gosta, não é uma pessoa que você não ouve, é aquela pessoa que sempre te aconselha nos momentos difíceis. Aprenda a ter ouvidos de discípulo.
Quando Jesus ouviu essas palavras junto com Jairo, ele estava do lado de Jairo. Ele nem esperou o semblante de Jairo se abater. Ele olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente e ela será salva. Não temas, crê somente e ela será salva. A palavra de Deus traz no seu conteúdo 366 vezes a expressão não temas. Deus traz essa palavra para nós, para todos os dias do ano. Em todos os momentos Ele está com você. O quarto passo para você alcançar o seu milagre é aprender a receber as palavras proféticas de Deus na sua vida. As palavras proféticas que vêm da parte de Deus. Jairo tinha acabado de receber uma notícia verdadeira. Não era mentira o que o homem estava dizendo. Não era uma calúnia. A notícia que ele trouxe era verdadeira. Jairo, sua filha morreu. E ela não tinha morrido? Tinha. E o que foi que Jesus disse a ele? Não temas. Isso é uma palavra profética para a sua vida, meu irmão. Está difícil a situação? Não temas. Parece que vai terminar? Não temas. Deus é contigo. Crê somente. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Aprenda a crer nas palavras proféticas de Deus. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, tem uma passagem que diz: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós não somos diferentes desses discípulos. Diante de situações adversas, diante de situações diferentes, nós somos assim. Nós temos medo, nós confundimos as coisas, e mesmo quando vem uma palavra de conforto da parte de Deus, nós demoramos a acreditar. Quando Jesus estava passando no barco com os discípulos, ele disse: olha, não tema, não é um fantasma, sou eu. E eles acreditaram. Eles disseram: mestre, é o Senhor mesmo? Sou eu. E aí Pedro ainda disse assim: bom, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Nós somos assim. Mesmo quando temos uma palavra de conforto da parte de Deus para a nossa vida, demoramos a acreditar. Aprenda a receber as palavras proféticas de Deus para a sua vida, irmão. Deus deixou um livro de promessas, profecias, vitórias e bênçãos para a sua vida. Basta você crer. Não temas, disse o Senhor Jesus. O quinto passo para nós alcançarmos o nosso milagre parece ser uma coisa que não influencia. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, você está entendendo o que deve fazer para alcançar o seu milagre? Agora olhe para ele de novo e diga assim: meu irmão, o quinto passo para chegar ao seu milagre é aprender a escolher as suas amizades. Escolher minhas amizades, o que é que tem a ver amizades com milagre? Muita coisa a ver. Quando Jairo chegou na sua casa, só havia na sua casa amigos, parentes, pessoas que tinham intimidade e comunhão com ele, ou não? Só pessoas que gostavam dele, estavam ali para acalentá-lo naquele momento difícil. E Jairo chegou com Jesus, e quando Jairo entrou na sua casa, todas as pessoas choravam, diz a palavra de Deus, e olharam para Jairo e disseram: meus pêsames, a sua filha está morta. Mas Jesus olhou e disse: não, ela dorme. O que foi que os amigos de Jairo fizeram quando Jesus disse isso? Riram dele. Riram de Jairo por acreditar naquela loucura que Jesus estava falando.
Eles estavam ali para acalentar ele. E de repente, quando ele traz a sua fé, quando ele traz o seu conhecimento de Deus, os amigos fizeram o quê? Riram dele. Meu irmão, as suas amizades, os seus relacionamentos, os seus amigos compartilham da sua fé ou riem de você quando você traz uma palavra de Deus? Os seus amigos, aqueles que estão ao seu redor, estão do seu lado no momento difícil para trazer uma revelação da parte de Deus, ou estão ali para dizer desista? Você não vê que não dá mais? Os amigos de Jairo estavam ali para rir e zombar da sua cara no momento mais difícil da sua vida, quando ele entrou com a sua fé do seu lado, que era Jesus. E o Senhor disse: não, ela está dormindo. Seus amigos, nenhum foi capaz de estar ao seu lado e dizer: Jairo, eu creio com você. Nenhum deles. Como estão suas amizades? Como é o seu ciclo de relacionamento? São pessoas que trazem você a presença de Deus, que estão junto com você quando você diz: olha, hoje eu vou fazer uma campanha de oração, vamos orar juntos comigo. Olha, mas hoje eu não posso, eu estou passando por um propósito, estou jejuando, você quer jejuar comigo pelo meu propósito? Ah, mas eu já tenho muitos propósitos meus para jejuar. Pergunta aí para esse crente que está do seu lado: como ele está bonito hoje, que hoje é domingo. Essa é a roupa dele, vê Deus. Pergunta para ele aí: meu irmão, suas amizades são de Deus? O que eles têm feito por você? Salomão, o mais sábio sobre a terra, disse no Provérbios número 22: não faças amizade com o iracundo, nem antes com o colérico, para que não aprendas das suas veredas e tomes um laço para a sua alma. O Salmo de capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jairo estava diante da roda dos escarnecedores. Seus amigos, seus parentes, a sua própria família. Diante disso, Jesus, ao entrar para o quarto onde estava a filha dele, disse: ninguém vem comigo. Nenhum parente, botou todos para fora. O que diz a palavra? Essas pessoas, Jairo, não são seus amigos. Essas pessoas não levam você à presença de Deus. Elas estão perto de você porque você é um príncipe na sinagoga, porque você tem autoridade, porque você tem influência. É isso que essas pessoas querem de você. Aprenda a escolher os seus relacionamentos. A amizade verdadeira conduz a um relacionamento íntimo com Deus. O seu amigo verdadeiro é aquele que chama você quando você não quer vir para a igreja. É aquele amigo que ora por você quando você tem dificuldade. É aquele amigo que compartilha da sua fé. E o último passo para você alcançar o seu milagre. Parece também uma coisa absurda. Quando Jairo estava ali, já não tinha mais amigos, já não tinha mais a família com ele. Estava Pedro, Tiago, João, Jesus, a sua esposa. Jesus olhou para a menina, provavelmente pela quantidade de tempo que já tinha passado. Eu acredito que foi o momento mais difícil da fé de Jairo, quando ele viu a sua filha. Provavelmente ela já não estava mais com a sua cor natural. Muito provavelmente ela já estava fria, seus lábios já estavam rojos. Qualquer pessoa leiga poderia identificar que ela estava morta. E naquele momento, sem parentes, sem amigos, um silêncio no seu quarto, era muito mais fácil enxergar que ela estava morta. Mas Jesus mais uma vez disse: não temas, ela não está morta, ela está dormindo. É muito difícil crer até o fim. É muito difícil crer quando nós vemos que acabou. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, meu irmão: só acaba quando Deus diz que acaba. Enquanto Deus não disser que acabou, não há fim. As pessoas dizem no mundo que para a morte não tem solução. Jesus disse que Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. A nossa esperança anda na contramão da esperança do mundo. A esperança do mundo é a última que morre, a nossa esperança já morreu.
mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente ao lado do Pai. Essa é a nossa esperança. E o último passo para você alcançar o seu milagre é o mais simples. É para você fechar com chave de ouro. É tomar posse do seu milagre. O milagre já aconteceu. Quando Jairo estava lá, que Jesus disse: quer ver que ela está dormindo? Menina, levanta. E a Bíblia diz que naquele momento ela abriu seus olhos, a cor voltou ao seu corpo e ela se levantou. E quando ela se levantou, Jesus disse: ela está com fome, deem de comer para ela. E naquele momento, diante dos olhos dele, Jairo creu que aquela menina estava dormindo. Toda a sua ideia de que existia morte ali foi apagada. Ela estava dormindo. Ele tomou posse do seu milagre. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É isso que ele diz em João 10:10. Quando ele estava na cruz, ele disse uma frase que nos dá uma autoridade tremenda. Ele olhou para nós, olhou para o Pai e disse: está consumado. Todas as coisas já foram entregues para você, meu irmão. O seu milagre já foi liberado. Não está para acontecer, ele já aconteceu. Só falta você tomar posse do seu milagre. Ah, mas eu estou doente, estou enfermo. A palavra de Deus diz: porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se você está doente, você está indo na contramão de Deus. Basta você tomar posse do seu milagre e dizer: não, eu estou curado, porque Jesus já levou essa doença. Essa doença não é minha. Nós temos um apego tão grande à doença que às vezes nós dizemos: a minha enxaqueca, a minha dor nas costas, é um carinho, é uma dor de estimação que eu tenho. É por isso que ela continua com você, porque você convidou e ainda chama de minha. Não, é porque eu estou aqui, estava nascendo um câncer em mim. O médico me disse que eu tenho poucos dias de vida. Porque você creu nessa palavra, quando deveria crer nas palavras proféticas de Deus para a sua vida. Aprenda a tomar posse do seu milagre, meu irmão. Aprenda a tomar posse. Jeremias 32:27. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Tome posse da sua vitória, do seu milagre. Está difícil, diga: não posso perder. Você nunca pode entrar numa causa para perder, porque a palavra diz que Deus é vencedor invicto. Por que você está perdendo? Ah, mas eu fui demitido, irmão. Você está falando isso porque você nunca foi demitido como eu. Estou desempregado. Como eu vou sustentar a minha família? A palavra de Deus diz que Deus não deixa nem um passarinho desamparado, irmão. Vai deixar você por quê? Vai deixar você por quê? Se Deus fechou essa janela para você, meu irmão, que Ele tem uma porta larga, bem aberta para você entrar. Eu me lembro que uma época eu estava no meu trabalho e entrou uma crise assim na empresa. A empresa foi vendida e os cortes começaram a ser feitos em massa na empresa. E todos os setores, todos os dias que nós chegávamos no trabalho, era uma angústia, que todos os dias nós chegávamos e tinham vários demitidos. Já estava uma coisa tão descontrolada que uma certa feita eu fui bater o meu cartão de ponto e um colega estava do meu lado, eu passei o meu, apitou. Quando ele passou o dele, não fez nada. Aí ele pensou que era um problema no cartão. Ele foi no RH e a mulher olhou para ele: você está fazendo o que aqui? Ele disse: eu vim trabalhar. Você está demitido desde ontem. Era uma crise, a situação estava terrível, as pessoas estavam desesperadas. A única coisa que eu fiz foi entregar nas mãos do Senhor. E de repente chegou um e-mail para mim interno na empresa dizendo assim: olha, avisavam sempre dos desligamentos. E chegou um e-mail no setor logo superior ao meu. Eu trabalhava num setor, tinha um chefe do meu setor, e esse setor era superior, era chefe do meu chefe. E aí de repente chegou um comunicado dizendo que nesse setor que era acima do meu, a pessoa que era chefe no setor tinha sido demitida por conta desses cortes. E aí todo mundo ficou mais desesperado ainda, porque já estava chegando no meu setor.
O próximo era o meu. E aí quando todo mundo ficou desesperado, eu fiquei feliz, ninguém entendeu. Eu disse, aqui está a porta que Deus está abrindo para mim. E aí no mesmo momento eu respondi aquele e-mail dizendo, se saiu essa pessoa, meus pesos, uma situação triste, uma pessoa que eu gostava muito, mas se ele saiu e é chefe, um local, um setor não pode ficar sem chefe. Estou me candidatando hoje a essa vaga. E aí de repente, levaram a sério o que eu falei. Chegou a notícia chamando a minha chefa lá para conversar. De repente ela me chamou, quando eu entrei na sala, estava o chefe do outro setor e ela. Mas vem cá, eu fui chamada aqui porque me disseram que você está se candidatando a uma vaga no outro setor. Eu digo, exatamente, estou aqui para entrevista já. Ela, mas você não está vendo que a empresa está passando por cortes? Eu disse, exatamente. E eu não quero passar por cortes. Ela, mas você sabe que se você for para lá e não der certo, você não volta mais para cá. Eu digo, quem disse que eu quero voltar para cá? E aí ela tentou, não entendeu. E aí eu digo, e aí, vamos fazer a entrevista? Aí a chefe do outro setor disse, vamos, eu estou aqui para fazer a entrevista. E aí a gente fez. Uma semana depois nós tivemos uma reunião no meu setor e a chefa chamou 4 pessoas. Fulano, Cicrano, Beltrano e eu. Todo mundo já sabia que era o momento dos cortes, porque todos os setores eram assim. De repente tinha uma reunião e aqueles nomes que eram ditos na reunião já vinham com suas coisas. E eu fui sem nada. Sentamos os 4 e aí ela pegou e anunciou, disse, eu estou aqui anunciando, Fulano, Cicrano e Beltrano estão sendo cortados da empresa hoje, diante de todo mundo. Nem começava antes não, era assim rápido. E o pessoal, e eu, já tinha uns chorando por mim. Mas eu estou aqui para anunciar que Jodaí também está saindo do nosso setor. A pessoa, poxa, mas por quê? Porque ele está sendo promovido para outro setor. É assim que Deus faz, meu amigo. Tome posse do seu milagre, irmão. E naquela semana eu fui chefiar um setor com mais de 20 pessoas. E fiquei por lá. Depois eu fui de novo para outro lugar. É assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Onde parece que uma porta está se fechando, é porque outra muito maior está sendo aberta. Tome posse do seu milagre. Não saia daqui hoje sem tomar posse do seu milagre. Amém? Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado. Você entendeu isso, irmão? Já tomou posse do seu milagre? Então aplauda o Senhor e glorifique o nome dele.